Na correria do dia a dia, é comum nos sentirmos cansados e sem energia. Você sabia que esses sintomas podem estar relacionados à deficiência de nutrientes? O nosso convidado vai nos ajudar a entender sobre como identificar esses sintomas e como corrigi-los. Vem com a gente depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao VitaCast, seu espaço para aprender mais sobre saúde, nutrição e descobrir como as mudanças do estilo de vida é capaz de auxiliar você nos cuidados com a sua saúde. Faça a sua inscrição e nos nossos canais para não perder nenhum conteúdo. Sou Débora Dutra, esse podcast é patrocinado pela VitaFor para nutrir você com informação, saúde e conhecimento. Vem viver bem! Olá, eu sou a Gabi Pascoal e juntas vamos trazer histórias de superação e muita informação para você viver melhor. Imagina ser chamada para uma reunião muito importante e de repente estamos sem motivação, com uma fadiga constante, o corpo dando sinais de que tem algo errado. E agora, o que fazer? Gabi, fala um pouco sobre o nosso convidado de hoje. Esse é um convidado muito especial, né? Não tenho nem olha palavras. Que o histórico dele, olha que eu vi que é, ó. O currículo é aquele currículo, é verdade. Eu vou passar esse currículo para vocês, mas no final eu vou dizer como ele é mais conhecido por todos, tá? Tá bom. Então vamos lá. Para responder todas essas perguntas, eu convido o Márcio Souza, né? Ele é nosso convidado, é doutor e mestre em saúde do adulto pela Faculdade de Medicina UFMG, pós-graduado em nutrição esportiva funcional, treinamento desportivo, nutrição clínica funcional e fitoterapia funcional, além de ser professor de todos esses cursos, né, Márcio? Ele é autor dos livros Nutrientes aplicado à prática clínica e Suplementação nutricional, guia prático para o atendimento. E mais conhecido como o Márcio Engraçadinho, né, eu Débora? ia falar sobre isso, gente. É o jeito Ele mais tem todo esse currículo, mas o principal é o Márcio Engraçadinho. Depois a gente conta sobre essa parte do Márcio Engraçadinho. Mas antes de tudo, eu queria que ele explicasse o que é deficiência nutricional, né? E como que é para identificar essa deficiência nutricional. Olá, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Para falar de um assunto que eu acho que é tão importante, né? A gente vê as pessoas realmente, o corpo falando e as pessoas sem entender o que aquilo significa. Exatamente. Né? E nesse dia a dia que a gente vive, nessa correria, a gente precisa entender esses sinais. Até pra gente saber buscar auxílio, né? Através da alimentação, através de uma suplementação, buscar saúde, né? Mas quando a gente fala de deficiência nutricional, é quando a gente tem carências, né? Nosso corpo, ele precisa de alguns nutrientes para funcionar. E a gente tem ali uma recomendação que precisa ser atingida, só que muitas vezes a alimentação às vezes não consegue suprir em função de hábitos ruins ou mesmo de outras condições, né? Então, quando a gente pensa que na nutrição a palavra principal é equilíbrio, né? Então a gente precisa sempre tudo funcionando bem. Então, deficiências, quando a gente tem essas carências, que o corpo não atinge suas recomendações, a gente precisa ir buscar formas de corrigir. Então, se fosse para definir essa deficiência, a gente falaria que é realmente não suprir o que o nosso corpo precisa para o seu dia a dia Que funcionar. interessante. Exatamente. E assim, Márcio, a gente sabe que existem muitas deficiências nutricionais, mas quais são as mais comuns entre as pessoas? Quais nutrientes é mais comum de você não conseguir, talvez, atingir de forma tão fácil, até com alimentação, enfim? Eu falo que a gente está exposto a muitas deficiências, então a gente precisa ter esse cuidado de tentar avaliar. Existem, claro, algumas que são muito clássicas, porque a dieta não consegue suprir, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma vitamina D, a gente sabe que na alimentação realmente é muito difícil atingir via alimentação, então acaba sendo uma deficiência muito comum. Mesmo a gente morando, né, num país tropical, com muita exposição solar, as pessoas ainda têm deficiências. Mas eu falo que muito em função dos hábitos alimentares que as pessoas têm, as deficiências nutricionais estão cada vez mais comuns. Então as pessoas estão tendo deficiência de vitaminas e minerais como um todo, não só de alguma específica, né? Márcio, eu tenho 2 filhos, sabe?
E a gente fica pensando nas crianças, e aí me veio na cabeça, por exemplo, tem dificuldade de comer verduras, legumes, frutas, né? Verdade. E hoje a gente fica falando como que a gente pode ajudar uma criança, principalmente na alimentação, para se desenvolver, né? Então eu queria ouvir um pouco sobre a criança, que hoje tem várias deficiências e hoje com essa alimentação maluca, né? Que esse mundo, só computador, isso, não querem comer. Só querem ficar no tablet. Não come verduras, legumes. De que maneira a gente pode estar não só falando com as crianças, mas indicando de uma forma mais saudável, né? Sim, criança não pode ter deficiência nutricional. De jeito nenhum. Porque elas estão em fase de crescimento, o corpo precisa dos Porque nutrientes. pode prejudicar o desenvolvimento infantil, né? Sim, prejudica a cognição, né? Então todo o desenvolvimento da criança, o crescimento. Então afeta muito isso. E a gente vê muito em função dos hábitos que a família tem. Então a Sim. gente fala que o primeiro ponto talvez seja a mudança do ambiente onde essa criança está inserida, né? Então, os pais começarem a entender que eles são exemplos. Então, falou, eles comem poucas verduras, mas tem que entender que é importante. Então, a gente precisa Frutas, trabalhar né? Frutas, verduras, a gente precisa incluir isso no dia a dia das crianças. Então, os pais, eles têm que se tornar ali um exemplo, né? A gente fala os pais, mas, né, os Eu falo que até responsáveis pela recentemente, até com tudo que aconteceu, né, hoje, não só na alimentação, né, recentemente com a pandemia, e aí eu fiz um exame do meu filho, aí lá, deficiência de ferro, disso, e eu falo, mas ele come, só que hoje em dia, por mais que come, nosso corpo não absorve, né, fala um pouco sobre isso. Exato, a gente percebe muito isso, né, você come, primeiro que a gente já tem às vezes alguns alimentos que são pobres nutricionalmente, Sim. porque a gente sabe, né, em função de solo, tudo isso Sim. influencia na composição nutricional dos alimentos. Isso já leva a uma deficiência. Mas também, em função de maus hábitos, a gente sabe que às vezes um intestino ruim prejudica esse processo de absorção. Beber bastante água, né, também. Então, eu acho tem que as coisas hidratar. básicas, como uma hidratação, né? Sim, e essa inclusão. Eu falo que criança a gente tem que trabalhar o lúdico, né? Então também Sim, começa exato. a fazer preparações que agradem essa criança. É uma forma de colocar vitaminas e minerais no dia a dia. Então, comece a comer criança para a gente desenvolver o paladar. A gente precisa insistir. Então tem aquilo também que coloca pra criança, ela não gostou e nunca mais oferta. Tem que ser 15 Mas vezes. a gente tem que 15 incluir. vezes, pelo menos. Exato. Quando a gente inclui mais vezes, isso faz com que a criança vá adquirindo um paladar para aquele tipo de alimento. E todo o processo que vem desde a introdução alimentar, se for muito bem feito, facilita muito não ter essas deficiências nutricionais. Ô, Márcio, você sabe que assim, eu já tive uma época da minha profissão como nutricionista que eu atendia, né? E quando eu atendia crianças que tinham essas dificuldades de não comer bem, né, frutas, legumes e verduras, eu falava de comer esses nutrientes, a mãe já virava e fazia assim... Não é? E daí começa Tem da casa. mãe, né? Exato. A resistência, porque ela sabe o quanto é difícil Sim. pro filho. E aí ela não quer o trabalho, às vezes, de insistir, de ficar lá, porque é insistência, Exato. todo dia. Sim. Porque daí você fala assim, eu insisti uma vez, mandei comer banana ou maçã. Só que só um dia, nos outros dias não tentou de novo. Então é constantemente, lógico que ela não vai conseguir. Eu falo até porque os meus filhos não eram de comer. Aí eu mandava maçã e a maçã voltava. Sim. Aí eu mandava maçã pro recreio, a maçã voltava. E aí até que um dia, hoje meu filho adora maçã, Sim. né? Então vai da Funcionou, insistência, né? Funcionou. Sabe uma coisa que eu falo também? Porque a gente fala assim, mas é a insistência dos pais. Mas às vezes também nem é culpa dos pais. Às vezes o pai até oferta o alimento com aquela quantidade, ali, com aquele alimento adequado, e aí coloca na merenda, igual você falou, coloca uma maçã. Aí os pais estão achando que a criança come a maçã. Aí quando o nutricionista vira pra lá e fala assim, vamos conversar. Aí você vira pra aquela Deu pro criança e amiguinho. fala assim, você troca merenda? Sim, porque eu não gosto de maçã e eu gosto do biscoito. Isso mesmo. E aí a criança troca a merenda. Certinhos, então, né? então não foi a culpa, não é a culpa dos pais, eles até ofertaram, Sim, mas a verdade. criança trocou. Então, esse criar o hábito é trabalhoso, mas é muito importante para o Sim. desenvolvimento da criança. E até falando de um outro público agora, que eu acho que também merece atenção, as gestantes, né? Quais são, assim, os nutrientes que a gente tem que ter mais cuidado nessa fase, Márcio? A gestação é importantíssimo, né? Não Porque a gente sabe que uma carência nutricional, uma deficiência nutricional na gestante afeta não só a mãe, mas também a saúde e o desenvolvimento daquela criança que está sendo formada. Existe alguma...
como que eu vou te falar? Alguma deficiência, por exemplo, a criança, vamos dizer assim, hoje, problemas físicos é identificado? Por exemplo, a criança que não come bem, que não tem uma alimentação, fisicamente, você começa a observar naquela criança que eles têm algum problema físico? O corpo mostra sinais, né? Então eu falo que os primeiros lugares que a gente começa a ver carências nutricionais é o corpo sinalizando em unha, cabelo, queda, né? cabelo, pele. O corpo mostra onde tá essas deficiências. Em Então, dente também? também, Porque formação. às vezes tem criança que tem os dentes ficam, Ficam estranhos. Porque pode ser uma deficiência de cálcio, pode afetar, por também. exemplo, formação dos ossos e dentes. Então, é bem comum, é muito comum a gente ver unhas. Então, você vê em mãos de crianças e adolescentes muita manchinha aqueles branca, tracinhos, né? a unha Olhozinho. muito ondulada. Então, ela tem, normalmente, tem um padrão, né? Então, seja ondulada verticalmente, horizontal. Isso um profissional de saúde consegue, né? Por exemplo, um nutricionista consegue avaliar ali certinho para identificar essas possíveis carências e acertar isso no plano alimentar, né? E me fala um pouquinho sobre deficiência de nutrientes em relação à saúde mental, né? Porque assim, eu acho que esse é um tema muito em alta, né, Márcia? Eu acho que a pandemia trouxe... Sempre foi um tema em alta, mas hoje a gente sabe o impacto, né, que o emocional causa na vida das pessoas. E também até a própria memória pós-Covid, que muita gente, eu falo que vira a Dory do Nemo, né? Esquece completamente as coisas. Então assim, quando a gente fala um pouco de memória como um todo, cognição, né? O que você traz para nós em relação Então, tem nutrientes que são muito importantes para esse aspecto. Então, se fosse elencar, eu colocaria o ômega 3, muito importante para essa parte de saúde mental. Certo. A gente sabe que a colina tem o seu papel. Então, a própria vitamina B12 são nutrientes que ajudam na formação da memória, né? Então, quando a gente coloca esses nutrientes aí de forma adequada, a gente sabe que o conteúdo que a gente aprende, tudo que a gente é exposto, gera uma formação de memória. Então, é isso que garante esse desenvolvimento. Então, são nutrientes importantes. Mas a gente falaria aí de outros também, né? Zinco, complexo B todo. São nutrientes que acabam fazendo com que toda a parte cognitiva seja bem desenvolvida. Então, que vai da criança até o idoso, principalmente, né? Porque a cognição, quando a gente discute idoso, a gente já falou aqui de criança, gestante, mas o idoso também tem que receber uma atenção. Né? Então, uma vitamina B12 deficiente pode, né, estar associada aí com doenças sérias, Alzheimer, Parkinson, então mas é importante. Também tem ao contrário, né? Por exemplo, quem come muito hoje, às vezes a gente tem a impressão que ele tem todos os nutrientes possíveis, né? Ou que a pessoa é gordinha e fala, aquele lá deve estar... E às bem vezes nutrido, não, né? Bem nutrido. E não necessariamente acontece isso. Exato. Geralmente pelo contrário, né, Márcia? Muito pelo contrário. Então... Porque se a gente for discutir a obesidade, aí a gente vai discutir, né, que tem as escolhas alimentares muitas vezes não são adequadas. Então a pessoa ela come muito, mas alimentos pobres nutricionalmente, né? Então não adianta eu comer um alimento que realmente não me forneça os nutrientes que eu preciso para o meu dia a dia. Então eu acho que por aí a gente já entende. Então esse comer muito não quer dizer realmente suprir as deficiências, porque nutrição, igual a gente falou, é um equilíbrio. O muito também é ruim. Então tem vários nutrientes que o excesso também prejudica outros. Então, às vezes, o excesso de um leva à deficiência de outro. Você falou aí da parte de nutrientes. Hoje, a gente tem que ter, né, uma alimentação adequada, assim. E a suplementação? Hoje, a gente tem suplementos que a gente também pode, não vamos dizer assim, substituir, mas suprir essa deficiência? Sim, eu falo que a gente tem a base da alimentação, mas muitas vezes a dieta ela não consegue suprir aquilo que a gente precisa. Sim. Então a gente sabe que realmente é difícil às vezes atingir. E a suplementação é o tipo da vem. Coisa. Desculpa até te interromper, mas às vezes eles sempre falam, às vezes aquela verdura, legume que você come não tem não absorve o suficiente, mas também a suplementação ela pode estar repondo. Seria mais ou menos isso? Isso, porque eu falo assim, a gente tem que, a base é montar um plano alimentar adequado, mas a gente sabe que não atinge, até em função dos próprios alimentos mesmo, às vezes não terem aquele teor adequado para aquela pessoa. E aí o suplemento, ele vem como essa cereja do bolo da dieta, é você colocar para potencializar e atingir o papel do suplemento. Então, assim, eu acho que toda criança precisa, ou todo adulto, de um multivitamínico, que tem todas as vitaminas, minerais, um imunomulti da Vitafor, né? Só lembrando que esse podcast é patrocinado pela Vitafor Nutrientes. Entra aí, gente, fica ligado.
tem várias promoções ocorrendo e principalmente do Imunomulti. E assim, é uma forma de você complementar. E Sim. quando você pega uma lista de nutrientes que tem no produto, com formas químicas adequadas, que é a forma que a gente aproveita melhor. Porque também, muitas vezes, você tem um nutriente, Sim. mas de um jeito que o seu corpo absorve muito pouco. Ou seja, você toma pra nada, né? Então, aí também, isso também não funciona. Então, até a escolha do suplemento, ela precisa ser escolhida de acordo com uma marca que busque realmente qualidade, porque aí sim a absorção é melhor. Sim. Ô, Márcio, deixa eu até trazer falando um pouquinho sobre, acho que mitos e verdades, assim, tem algumas coisas que a gente escuta por aí. A questão do comer de 3 em 3 horas. O que você fala sobre isso? Ela é importante para corrigir deficiências? Isso é verdade? Isso é mentira? Como é que você enxerga esse comer de 3 em 3 horas? Então, é muito mito, né? A gente Exato. fala, eu acho legal de explicar, né, pro pessoal que tá nos assistindo. Já acho que do próximo vai ser mitos e verdades Não com o é Márcio. mitos e Em verdades. né? Muito bom. Vai ser o Márcio engraçadinho, É, gente. vai ser engraçadinho. Vamos mudar. Vou botar esse humor aqui. É só porque quando a gente fala desse, isso é uma forma didática que a gente coloca para explicar para as pessoas que talvez a restrição alimentar por muito tempo, ficar muito tempo sem comer, pode levar a deficiência, se você ficar muito tempo sem comer o alimento. Mas essa regra de 3 em 3 horas é mito, varia muito. Tem pessoas que estão bem ficar um pouco mais, tem pessoas que precisam comer um pouco menos. Sim. Então, assim, isso não é regra. O importante é a gente ajustar dentro das possibilidades daquela pessoa, montar um plano alimentar, mas que ele consiga suprir as demandas. Sim. E que se isso vai ser com 5, 4 refeições no dia ou 6, depende, é muito individual, individualidade. Pelo que eu entendi, ter uma boa dieta com bons alimentos, com bons suplementos, Sim, né? sim, Para estar complementar. Porque acredito que daí tem os exames, e aí quando você tem uma deficiência, eu acredito que você precisa estar repondo com suplementação. Sim. E uma alimentação junto. Eu acho que seria mais ou menos isso. E assim, a importância de acompanhar, então, deficiências nutricionais. Se a gente tem exames realmente, tem muitos nutrientes que eles vão depender. Por exemplo, uma vitamina D, a gente não adianta você estar deficiente e achar que vai na alimentação resolver. Não vai, Sim, porque não é vai, muito né? pouca quantidade. Então precisa do suplemento nesse momento. Então, por isso a importância de acompanhar os exames para que a gente consiga corrigir melhor essas deficiências com a suplementação associada à dieta. Ô, Márcia, assim, a gente gosta para os nossos convidados, né, aqui que são pessoas muito especiais, assim como você, a gente gosta de pedir dicas de ouro. Então eu queria muito que você desse uma dica de ouro para quem quer manter saúde e longevidade, né, e ficar longe das deficiências nutricionais. Eu falo que... eu falo muito de suplementação, né? Todo mundo fala, mas eu falo assim, o importante é a gente buscar ter uma qualidade, pensando em deficiências nutricionais, uma qualidade alimentar importante, porque é a base. Então não adianta, a gente precisa disso para que a gente consiga. E aí, suplementação de forma consciente, né? Eu falo que os suplementos, eles são ferramentas incríveis aí pra gente corrigir, mas a gente precisa sempre usar, entendendo que ele está inserido num contexto muito maior de estilo de vida, de mudança de padrão de vida. Então, eu acho que se a gente promover isso, né? Essa mudança do estilo de vida e essa adequação que a gente vai ter no padrão alimentar, aí sim eu acho que a gente vai sempre conseguir mais saúde, que eu acho que é o nosso objetivo sempre, né? Gente, a gente tá chegando na reta final. Estamos aqui adorando esse bate-papo direto de um evento fantástico, mas olha, veio uma parte bem legal. Vamos deixar isso mais... Eu adoro essa parte. Acho que a gente tá muito tranquilo aqui. Também Vamos uma parte que é bate-bola. Ai. Vai ser assim, eu vou falar uma frase e você fala, ele gostou do bate-bola. Ele acha que só ele tem que ser um engraçadinho, gente. É verdade. Só ele gossa de fazer as pessoas sorrirem. sorrirem. Só ele quer surpreender, né, Débora? Não, faz uma propaganda. É toda terça-feira no Instagram. Fala o seu Instagram, Márcio. @Márcio Nutricionista. Sai toda segunda. Segunda, desculpa. Segunda e vai até terça. Então ficam 24 horas. É um quadro de humor, né? Eu falo que a gente vive numa rotina tão estressante, então é um momento da gente Gente, eu me descontrair. mato de tanto rir, muito tá? engraçado. É muito engraçado. Só que ele adora fazer as pessoas irem, só que agora vem a parte dele, tá? Olha só, eu vou falar uma frase e você vai falar o que vem na mente. Rápido, hein? Ixi. Uma resposta rápida, vamos lá. Uma meta futura. Nossa.
Eu falo que se for pensar em saúde, envelhecer com saúde, né? Eu brinco que é a meta a longo prazo, mas eu gosto, né, de viajar, poder curtir mais a vida. Ah, você vive viajando. Meta futura, não valeu. Mas eu falo que envelhecer com saúde, eu falo que é o objetivo. Uma contribuição para deixar para o mundo. Eu falo que todo dia, quando a gente estuda e eu dou aula, né, como professor, eu falo que é a minha contribuição aí, porque eu sei que eu ajudo nutricionistas que cuidam da saúde de pessoas no Brasil todo. Inteiro. E até fora, né? Então aí a gente consegue, com o nosso trabalho, chegar em mais pessoas através deles. Eu falo que Legal. Uma superação. Nossa, é difícil essa. Nossa, uma superação. Tinha que ter planejado isso antes, né? Que eu nem imaginei. A gente não sabia o que viria. Pensa. Mas o intuito é isso. Eu fui pego de surpresa. Superação. Eu falo que assim, eu falo que quando eu olho pra trás, né, na minha vida mesmo, profissional, tudo que eu conquistei aí hoje em dia, sei que foi às custas de muito estudo, muito trabalho, então... Você se superou. Aí dá embargada na voz, né? Começar a falar de passado, já realmente... Mas eu acho que a vida é feita de superações, né? Então eu acho que tudo isso veio pra poder fazer o Márcio que eu sou hoje. Você sabe que tá nervoso, tá, gente? Que eu tô vendo aqui. Tá nervoso. A gente que te acompanha, Márcio, né, Débora? A gente que é parceiro de você há muito tempo, exato. A gente percebe isso, assim, esse seu movimento de superação é muito interessante. E a gente acho que é admira. diário. É inspirador. É inspirador muito mesmo. Legal. Agora vamos falar de coisa boa. Um momento de alegria. Essa volta, por estarmos juntos aqui presencialmente, é um momento de muita Acho que a alegria. volta dos eventos, a volta, né, de não só de você poder sair, você poder ir em festas, em geral, né? Eu acho que a gente tava muito com saudade disso, né? De calor, estar né? num evento assim e estarmos juntos é sempre muito bom. Que legal. Felicidade é... Felicidade é amar. Pra mim é estar com a minha família, com meus cachorros. Eu ia falar isso. Eu tava nervosa. Fala o nome dos seus cachorros. O Calvin e a Vicky. Gente, entra no Instagram do Márcio, dá uma olhadinha. Toda semana ele posta os cachorrinhos depois do banho. Verdade. Nossa, dá vontade de... cheiroso. Lordes, além de um lorde. Pra ser feliz não precisa muito, né, gente? Realmente, isso é você verdade. tá com família, é simples, né? São coisas simples. As pessoas que nos querem bem. Isso, exato. Isso mesmo. Muito bom. Márcio, nosso patrocinador Vitafor, ele enviou um presentinho muito bacana pra você. Que chique. Você acha que você ia sair sem presente Aqui não sai sem presente. Gente, tô muito chique. Muito especial. Posso abrir aqui? Lógico, deve. Principalmente pra agradecer a sua participação, agradecer as dicas, né? Trazer informação gente, de qualidade chique. pro consumidor. Olha aí. Adorei minha caneca da VitaCast. Agora! Tô muito chique. Divulgando o VitaCast lá do consultório e... Com certeza. Gente, garrafinha. sigam o VitaCast lá no Spotify. E claro, né, gente, a amostra dos produtos que a gente já gosta, né? Que a gente já consome e adora. E vários produtos, por sinal, probiótico para o intestino, entre outras coisas. Quem quiser conhecer mais sobre o nosso patrocinador Vitafor Nutrientes, entra aqui no Instagram do Vitafor Nutrientes e siga também a página. E aproveita os descontos. Adorei meu presente, obrigado. Que bom! Nosso VitaCast fica por aqui. Toda terça-feira temos um novo episódio. Escreva nos comentários suas sugestões de temas para os nossos próximos programas. Inscreva-se em nosso canal, curta nosso conteúdo e siga nosso patrocinador Vitafor no Instagram. E claro, vou pedir pro nosso convidado especial falar o Instagram dele de novo, gente. Meu Instagram é @Márcio Nutricionista. Não é Márcio Engraçadinho, mas é quase, gente. Márcio Nutricionista. Sigam lá e sigam @Vitafor Nutriente. Estamos juntos. Que coisa boa. Obrigada, viu, Márcio, pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É muito bom ter você Queria aqui agradecer do fundo do meu coração, nossa gratidão. Adorei o nosso bate-papo e vamos ter agora o próximo, né? Mitos em e breve. verdades, Débora, que você falou? Mitos e verdades? Mitos e verdades sobre Vamos suplementação. Direto, vamos, quem sabe em Salvador, né? Com certeza, é só convidar.
Pessoal, Obrigado. coloquem os mitos que vocês têm aí, né? O que vocês querem saber de dúvida, aproveita, coloca aqui nos comentários pra gente. Eu acho A que gente já deve ter bastante. Não é, Mitos já e tem. verdades, tem muitas dúvidas Exatamente. referentes a isso, né? Legal, muito bom, gente. Obrigada. viu? Obrigado. Vem viver bem. Uhul!